Oi, amigos! Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje estou entrando aqui de surpresa para a gente conversar sobre algo que vocês me pediram e eu preciso que seja fresco na cabeça de vocês, que são os grifos e anotações. Na verdade, o post que eu fiz sobre grifos é para a gente tratar, para a gente conseguir fazer boas anotações. Então, eu já resolvi entrar hoje. Para quem não assistiu a live com a Ruth, que a gente fez 7 horas, foi muito boa, foi sobre procrastinação, tinha bastante gente lá, espero que vocês estavam presentes também. Entrei nessa live hoje porque durante a semana eu vou ter reunião, vou ter mentoria, então precisava ser hoje na segunda. Eu perguntei já nos stories e para fazer live desse tema de grifos e anotações estava ganhando. Realmente fica mais fácil quando eu tenho recursos para mostrar. E aí ao vivo, quero que vocês aproveitem para tirar as dúvidas de vocês. Combinado? Então, falaremos sobre grifos e anotações. Boa noite, Manu, vamos ver quem tá entrando aí. Boa noite, Marcelo, boa noite, Nete, Emerson, boa noite, Roberta, boa noite, Vitória. Vocês estão bem, gente? Como foi a segunda? Hoje a segunda foi muito boa, muito gostosa. Oi, Vitória, obrigada. Gratidão pela live com a doutora Ruth, foi boa, né? Jonathan. Foi muito boa a live com a doutora Ruth sobre procrastinação. Infelizmente deu umas caídas, então eu não sei se ela vai conseguir deixar salva. Depois a gente vê direitinho, às vezes fica lá no arquivado, né? Eu vou ver com ela certinho, porque vale a pena assistir aquela live, quem não assistiu, tá? E resolvi entrar hoje então porque vocês estavam pedindo já pelo direct, pela caixinha. E aí resolvi vir fazer, trouxe algumas opções aqui pra gente tentar fazer na prática. Acaba que os recursos são meio limitados aqui pelo Instagram, mas vou dar o meu melhor. Semana produtiva, se Deus quiser será. Segunda foi produtiva, então acho que já tem assim um empurrãozinho, né? Beleza, gente, eu vou começar pra gente tentar entender como é que se faz bons grifos para depois fazer boas anotações. Eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Quando eu falo de grifos, tem aquele velho meme de você pegar o seu marca-texto e grifar o livro inteiro. Eu era essa pessoa. Se você também era essa pessoa, me conta aqui. Se você também era aquela pessoa que deixava o livro todo amarelo. E acabava que os grifos não serviam de nada, porque se você grifa tudo, nada ali é importante, certo? E aí, esses grifos, eles na verdade fazem parte, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe, eles fazem parte de todo um processo de produção de um material para você, um material que vai servir para o seu estudo ativo e um material que vai servir para a sua revisão. Acho que na semana passada mesmo a gente falou sobre como produzir bons resumos e boas anotações e eu trouxe para vocês um passo a passo de como fazer bons resumos e boas anotações. O que é esse passo a passo? Como ele funciona? Ele inicia com uma leitura com grifos. Por que uma leitura com grifos? Porque a ideia inicial, principalmente para quem tem prazos de estudos, quem tá meio correndo contra o tempo, é que você não tenha que ler várias e várias vezes, que você consiga na primeira leitura já entender o cerne da questão ali que está sendo tratado naquele texto, e aí sim você conseguir enxugar daquilo o que é realmente importante, desenvolver um raciocínio e fazer as suas anotações sucintas, anotações que realmente sirvam de alguma coisa e não vão parar na gavetinha, tá? Então vamos lá, primeira coisa que a gente falou, primeiro passo, você vai abrir o livro e você vai começar a ler. E aí, eu sempre gosto da ideia de dividir a grande tarefa em pequenas partes. Então, se um livro, se uma lei que você pegou, se um assunto tem ali 100 páginas, tenta enxergar uma divisão dessas páginas, tá? Não inventa de querer ler essas 100 páginas numa sentada só, porque você não vai conseguir, e como eu tava falando com a doutora Ruth, você vai acabar se frustrando, né? Você vai acabar se cobrando alguma coisa que não é possível naquele tempo que você tem.
se frustrando e aí aquilo fica martelando na sua cabeça. Toda vez que você sentar para estudar, a associação que vai surgir é justamente essa de eu não tenho capacidade de ler essas páginas aqui que eu me programei. E aí, o que eu quero que vocês pensem? Primeiro, leitura com grifos, divide em pequenas partes. Tenta entender ali quais são os subtópicos, às vezes está separado, às vezes não está separado. E quando você faz esses grifos, o que é importante? É importante que você consiga ter a noção de que pontos precisam já serem destacados na sua mente. Então, existem algumas formas de você grifar um texto. Existem algumas formas do texto ser apresentado para você e você precisa enxergar essa forma no momento da leitura. Isso se chama interpretação de texto. Eu falei que a primeira coisa que você tem que enxergar num texto é o tema, né? Nem sempre esse tema ele vai vir ali explícito para você, mas é preciso que você consiga identificar qual é esse tema especificamente. E às vezes você tá lendo e o tema vai mudando. Quem lê livro de ficção consegue enxergar muito bem isso, o tema mudar, a contextualização do que está sendo tratado ali na história mudar, mas em um livro de estudos talvez você não consiga identificar exatamente o tema mudando, mas quando você está atento e consciente de verdade no processo de estudos é mais fácil. Então, toda vez que você estiver fazendo a sua leitura e procurando o que grifar, grife o tema primeiro. Eu gosto de grifar o tema com quadrados. Deixa eu ver se eu encontro aqui de um livro que eu tô lendo, ó. Eu gosto de grifar o tema assim, ó, com quadradinhos. Eu pego, encontro o tema, às vezes naqueles próximos 5 parágrafos é um tema específico e eu encontrei. E aí eu percebi, tá falando, esses próximos 5 parágrafos estão falando sobre aprendizado ao longo da vida. É sobre isso que se trata, beleza? Eu me ambientalizei. Esse processo é importante, de ambientalização. Conhecer o tema sobre o qual você está tratando. Mari, para que serve tudo isso? 1, para você entender. 2, para você anotar da forma certa depois, tá? Então, vamos lá. Aprendizado ao longo da vida. Você anotou lá, esse é o tema. Esse é o tema, vamos dizer que o tema geral é o nome do capítulo, que é aprendizado ao longo da vida. Esse é o tema geral. O tema geral é aprendizado, vamos dizer. Aí, no primeiro tópico que você vai tratar é sobre o aprendizado ao longo da vida. Eu encontrei esse tema nos primeiros parágrafos. Eu grifo geralmente em forma de quadradinho, tá? Faço um quadrado ali dessa forma. Faço um quadradinho no tema encontrado. E aí eu continuo lendo. O que eu grifo? Tem gente que me perguntou se é para grifar só as palavras e tirar as preposições. Isso também não funciona muito, porque não é essa a intenção que você tem que levar para os seus grifos, tá? A intenção que você leva para o grifo quando você está estudando é de encontrar um padrão. O que é esse padrão? Tá, se o tema é aprendizado ao longo da vida, o que o livro está falando em relação a esse tema? A Mari, ele está trazendo uma regra e ele está trazendo algumas exceções em relação a essa regra. Beleza, então eu entendi que sobre aprendizado ao longo da vida tem uma regra e algumas exceções. Essa é uma opção que você tem que identificar. Uma opção clara no mundo dos concursos é o artigo, acho que é 38 ou 36 da Constituição Federal. O que fala naquele artigo? Ele fala sobre o mandato eletivo dos servidores públicos. Existe uma regra, que é normalmente os servidores públicos, eles precisam largar o cargo para assumir o mandato eletivo, tá? Essa é a regra. Mas nos incisos que se seguem, existem muitas exceções. Existem ali umas 2, 3 exceções, que é do vereador e do prefeito. São 2 exceções. Então, eu enxergo o que está sendo apresentado sobre aquele tema, servidores públicos, mandato eletivo. Vocês concordam comigo que dentro de muitos temas que existem aí na vida que a gente pode ler, também existem muitos caminhos que o livro pode te apresentar. E você precisa identificar quais são esses caminhos. No post, eu coloquei que existem 3 opções de caminho. A primeira é essa. O livro vai te apresentar uma regra e depois ele vai te apresentar uma exceção. Algo muito comum no mundo do direito, tá? Porém,
também existe, tô com a minha gargantinha de ar. Porém, também existe a possibilidade de o livro apresentar o tema, você identificou, beleza, e desse tema surgirem ali subtemas. O que significa isso? Ele vai ramificar esse tema em pequenas partes. E essas partes não necessariamente são classificações, que seria a terceira opção de identificação, de interpretação que você tem que fazer ali, tá? Então, depois vocês voltem lá no post que eu fiz para vocês conseguirem entender isso que eu tô falando. Ou vocês vão encontrar na interpretação, e quando vocês vão com essa intenção de encontrar um tema, uma regra e uma exceção, ou um tema, uma classificação e definições dessas classificações, ou um tema, subtemas e um desenrolar desses subtemas, tá? Assim, se você for com essa intenção na hora da leitura do estudo, fica muito mais fácil de encontrar o que você realmente precisa grifar, tá? E aí, quando você encontra o que você realmente precisa grifar, e você grifa somente as palavras-chave, o processo posterior, que é o de desenvolver um raciocínio, ele passa a ser muito mais consciente. Então, infelizmente, acontece de gente que me diz que estuda, mas que tá ali lendo, pensando na morte da bezerra, que tá se distraindo com facilidade, que não tem concentração, que tá fazendo aquilo só para dizer que tá estudando, mas a verdade é que não está produzindo um raciocínio. Esse processo de você grifar somente com a intenção de procura de um tema, de um subtema, de partes desses subtemas, ou a regra, tentar encontrar tudo isso que eu tô falando aqui sobre as informações do livro que você tá lendo, acaba que você já tá desenvolvendo um raciocínio, né? O nosso cérebro, ele se organiza por meio dessas ramificações. Então, dentro daqui, você consegue enxergar o tema é esse, e daqui tem as classificações, e dessas classificações tem palavras-chave, e eu preciso conseguir juntar todas essas informações na minha mente para construir de fato um raciocínio, tá? Esse é o processo. E depois, Mário, o que eu faço? Bom, eu construí um raciocínio ramificado aqui no meu cérebro. E aí você vai jogar no papel. Eu gosto muito das opções dos mapas mentais. Eu vi que uma galera também estava perguntando sobre isso, mas acaba sendo muito assunto pra gente conversar, né? Então já fica tudo nessa live. O mapa mental, qual que é a vantagem do mapa mental? Eu gosto dos resumos também por serem mais simples, mas o mapa mental ele é mais visual e ele meio que te obriga a colocar uma palavrinha por chave ali, por quadradinho. Eu tenho até aqui meus mapas mentais. Deixa eu pegar um fácil de... É porque tá com a câmera ao contrário, né? Vocês vão ver tudo ao contrário. Mas deixa eu ver se tem um clássico aqui pra gente conversar. Ó, o mapa mental clássico seria essa organização. O tema central no meio. Aqui temos, deixa eu ver, temos os subtemas que eu falei pra vocês, tá? São subtemas, então não é uma classificação, não é uma coisa assim certinha. Desse tema eu vou te apresentar 5 classificações. São subtemas, são partes desse tema que eu preciso desenvolver. E aí o que eu consigo fazer no mapa mental? Eu tenho o subtema e eu vou trazer uma palavra-chave sobre esse subtema, tá? Essa palavra-chave, eu preciso bater o olho nisso aqui e no momento da revisão, todo um raciocínio vai ser vomitado na minha mente de volta. Essa é a ideia de quando você faz uma anotação eficiente de verdade. Então tem gente que ainda está copiando e colando exatamente o que o professor fala ou o que está escrito no livro, e isso não é estudo, né? Isso não é construção de raciocínio. Estudo de verdade é quando você tem a intenção de construir, de desenvolver um raciocínio dessa forma como eu estou explicando. Então perceba que o mapa mental, às vezes, ele facilita essa construção de raciocínio, porque ele te dá essa limitação das palavras-chave,
Então eu gosto bastante dos mapas mentais. Quem aí faz mapa mental? Quem aí faz resumo? Quais são as dúvidas de vocês em relação a isso? Porque pra gente dar uma boa resumida. Primeiro, estamos aqui falando sobre grifos. Em relação a esses grifos, ele faz parte do processo de produção das suas anotações sucintas de verdade. Aquela anotação que vai garantir que você tenha uma revisão muito boa e que vai garantir que você faça um estudo ativo de verdade. Um estudo que, ó, funcionou, tá? É para isso que servem os grifos. Então, a gente inicia o nosso processo de estudos e de, portanto, produzir as anotações, o resumo, por meio dos grifos, da leitura com grifos. Então, eu vou estar ali lendo e eu tenho as minhas formas de grifar. O que eu desenvolvi, que eu acho que eu nem contei no post, vou contar agora, é isso. Eu procuro um tema e eu grifo o tema em quadradinho. Coloco o tema ali em quadradinho. Aí eu percebo que está sendo falado sobre aquele tema nos próximos 3, 4, 5 parágrafos. Em relação àquele tema, eu tenho 3 caminhos. Ou eu tenho que encontrar subtemas, tá? Então, daquilo ramifica ali subtemas. Ou eu tenho que encontrar uma classificação relacionada àqueles subtemas. Quanto à classificação, a dica é bem fácil de perceber, porque geralmente o livro já traz como classificação, ou na forma como escreve, ou na forma como tá posicionado ali, sabe? Você percebe que é classificação, ok? Os subtemas que são os mais difíceis de perceber, porque eles estão ali em forma de texto mesmo. Então, você tem que vir com essa intenção de encontrar. Você tem que vir com a intenção de entender. Se você não vir com essa intenção nos estudos, você está jogando tempo fora. Então, presta muita atenção. Você vai encontrar subtemas, ou você vai encontrar categorias ali, classificações, ou você vai encontrar uma regra e algumas exceções, ou algumas regras e algumas exceções, tá? Essa é a ideia que eu quero que vocês tragam no momento de estudos. Então, temos os grifos, depois temos a desenvoltura do raciocínio, a construção do raciocínio, e logo depois a gente tem as anotações. Como são feitas essas anotações? Se você fez um grifo bem feito e uma construção de raciocínio bem feita, as anotações, gente, saem com uma facilidade gigantesca, porque é justamente você voltar nos grifos e anotar ali da forma mais simples, com as palavras-chave do que você conseguiu entender, tá? É isso, é basicamente isso, não tem muito o que florear. Eu tento, pelo contrário, eu tento simplificar o máximo possível para que vocês, tendo esse processo que eu tô apresentando, simples e fácil, vocês consigam desenvolver o de vocês, tá? Ficou ainda alguma dúvida? Lembrando que é treino, tá? Se hoje em dia você lê pensando em outra coisa, tem dificuldade de concentração, não constrói raciocínio, se perde, provavelmente você vai ter dificuldade em fazer. Mas, a partir do momento em que você se comprometer a ir com essa intenção de encontrar um tema, subtemas e a desenvoltura desses subtemas, ou um tema, classificações e palavras-chave, ou um tema, regra e exceções, fica mais fácil de construir o raciocínio e assim fazer boas anotações. Beleza? Consegui explicar rapidinho para vocês. Se ficou mais alguma dúvida, me deixem saber, que eu já aproveito, já respondo, já tiro essa dúvida de vocês. Foi uma live surpresa, né? Não avisei ninguém. Mas é que eu tinha que fazer hoje, porque amanhã eu tenho mentoria, aí quarta eu tenho reunião, quinta eu tenho outra mentoria e a minha voz não aguenta. E sexta é dia de sextar, né? Tá bom, gente? Então, qualquer dúvida, estou lá pelo direct, tá? Eu acredito que tenha ficado mais fácil. Eu não tenho, assim, muitos recursos aqui no Instagram, infelizmente, pra mostrar pra vocês no físico. Só consigo mostrar isso no curso, né? Mas tentei dar o meu melhor aí pra vocês conseguirem enxergar. Qualquer dúvida, estou pelo direct. Estou pelo direct, é mais fácil do que pelos comentários, tá? Tá tendo muito comentário, eu me perco. Beleza? Beijo. Ótima semana pra vocês. Que seja uma semana muito boa, muito produtiva. Bons estudos.